Vamos lá então, galera. Estamos ao vivo aí com uma equipe Mega Power online. Deixa eu ver, o Paulo já está online. O Esmeraldo aí, boa tarde. Receba um abraço de Ilhéus, estamos juntos, Esmeraldo. Idalina, grande Idalina de Vitória do Espírito Santo. Um dia eu vou tomar um café contigo, irmã. Já falamos sobre isso, logo, logo. Eita Magal, um grande consultor de segurança, galera do mercado condominial. Vocês logo vão ouvir o Eita Magal. Inclusive, meu próximo webinar é sobre o projeto de segurança condominial com o grande Eita Magal. Se preparem. Ana Lia, tô magrinho? Capaz, irmã, tô magrinho, que legal. A Viviane. Galera, vai colocando o teu nome, de que cidade você é, que eu quero saber, o Brasil todo está online conosco aqui. Paulo de Salvador. Deixa eu ver aqui. Hoje eu quero ganhar o livro, Idalina. Olha, tá na hora, né, Idalina? Hoje nós vamos sortear 2 livros. Bate uma foto, marca Keeper lá, o pessoal já vai botar aqui como funciona aí no comentário. Mas é só... até o Alexandre já está com o livro também. Pessoal, o objetivo de hoje, grande Ana Lia de Curitiba. Irmã, como é que tá o baby, irmã? Tá quase, né? Tá quase, Ana Lia. Olha só, pessoal, então assim, ó, hoje nós vamos falar, Ana Lia da Fino Crédito, lá de Curitiba. Hoje nós vamos falar sobre inadimplência, né? Sabemos que estamos passando por um momento muito difícil, um momento aí que o mercado condominial... Eu fico imaginando o síndico, galera. Fico imaginando você, síndico, tá num nível... Já tá num estresse tremendo, né? Porque até então, antes, as pessoas não ficavam 24 horas dentro do condomínio, dentro do apartamento. Agora estão 24 horas dentro do apartamento. Deve estar sendo uma loucura aí, né? Mas, galera, hoje nós vamos falar sobre inadimplência, sobre como ajudar a resolver. E hoje eu trouxe 2 pessoas fantásticas. Pessoas que são, além de grandes profissionais do mercado condominial, são meus amigos pessoais mesmo, que é o grande Alexandre, a grande Carol. Então, eu vou pedir para o Alexandre, se apresenta um pouquinho. Tu já é coroa aqui nas nossas webinars, nas nossas lives. Fala aí um pouquinho da tua empresa, mano. Conta um pouquinho da tua história, mano. Deixa eu fazer uma coisa. Mandar um abraço para o Esmeraldo, lá de Ilhéus. Ele me mandou mensagem, falou que ia se inscrever. Um grande abraço para ele, legal, bastante gratificante, né? A gente vê o pessoal que a gente tem contato fora das lives participando aqui. Certamente tem mais pessoas aqui que eu não consegui acompanhar, mas o Esmeralda eu falei há pouco com ele, enfim, um grande abraço para ele, Ilhéus, que é um lugar lindo, né? Legal. Bom, meu nome é Alexandre Prandini, eu sou o CEO da Mr. Síndico aqui em São Paulo, uma das principais empresas de sindicância profissional. O meu trabalho no mercado de condomínio já é há pelo menos 18 anos, né? Eu vim da Empresta Capital, que é um banco focado no mercado de condomínio. As coisas foram evoluindo no mercado condominial, aí eu acabei sendo síndico de um condomínio, foi evoluindo, montei a Mr. Síndico, e ela tomou uma proporção gigante. Hoje a gente está aí fazendo um programa na Conde TV, que é o Síndico em Ação. A gente está tentando trazer conteúdo para o mercado condominial, e é o que mais traz satisfação, né? Você vê, a gente conversa com o Esmeralda, conversa com tantas outras pessoas de fora de São Paulo, levando informação de como trabalhar esse mercado condominial de forma positiva, né? Que eu acho que o que a gente tem que fazer é transformar esse mercado numa coisa positiva, porque a gente tem ainda poucos profissionais, vou dizer, gabaritados e também com foco em fazer uma coisa muito séria. Legal. Graças a Deus, tenho contato com a Keeper aí, que é uma empresa muito séria, e tantas outras, mas é um grande prazer estar aqui, Valdir. Legal. Obrigado, Alexandre. Grande Carol, nossa Mega Power aqui, mora em Floripa também. Carol, 3 minutinhos, conta a tua história, o que você faz, conta aí, minha irmã. Bom, vamos lá. Eu sou a Carol, sou advogada, sou gestora da Vilaro Condominial, uma garantidora de condomínio. A gente trabalha com antecipação de receita, total, parcial, e também a cobrança extrajudicial e judicial, sem a antecipação. E esse mercado de condomínio é um mercado que a gente acompanha há bastante tempo, tá inserido dentro disso, seja pelo grupo de empresas, seja pela Vilaro mesmo, e participa diretamente dessas gestões. Legal. E como o Alexandre falou, a gente busca sempre trabalhar com qualidade, com profissionalismo, porque é um mercado que precisa desse tipo de profissional. A gente tem que focar cada vez mais, né, no setor mesmo, tem muita coisa para ser desenvolvida, muita coisa acontecendo, principalmente nessa época de pandemia, em que muitas situações novas surgiram, dúvidas vieram, e a gente teve que reavaliar processos
e entender todo esse cenário, o impacto desse cenário no condomínio também, né? Seja com relação à utilização de áreas comuns, à inadimplência, a gente teve muitos impactos. E aí a gente está sempre acompanhando e tentando auxiliar os síndicos, né, para gerir tudo isso e acompanhar. Legal. Pessoal, então vamos lá, coloca a tua pergunta aqui, nós queremos responder, nós preparamos algumas perguntas, mas o objetivo da live, o que eu gosto de live, quando eu gosto de participar de live, eu gosto de responder a pergunta do chat, porque você que está aqui online, então faça a tua pergunta, Matheus, que a Raquel, que a nossa equipe está aqui, vai mandar pelo WhatsApp, porque às vezes passa ali, eu não consigo enxergar, mas faça a tua pergunta sobre inadimplência, né? Sabe o que eu vejo, Alexandre, Carol, e todos aí, estamos com quase 100 pessoas online já, então, sabe o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, o síndico, o gestor condominial, a administradora, está recebendo tanta informação nos últimos 90 dias que nunca recebeu antes, não tinha tempo. A gente viajava o Brasil por eventos, então é um evento por semana, é um evento a cada 15 dias. Agora é evento todo dia. Agora é palestra todo dia, é conhecimento todo dia, é informação todo dia. Talvez é só estranho o que eu vou falar agora. Acho que nada é por acaso. Nós estamos vivendo um momento onde que as empresas que estão aqui online estão preocupadas por um momento que vai vir pós-pandemia e querem se educar, e querem se preparar. Então, o que eu vejo? Cada vez mais, não digo que são as mesmas pessoas, mas aquelas pessoas que tu vê que já eram fora da curva no mercado, sempre estão nas tuas lives, sempre estão nas tuas apresentações, sempre estão buscando conhecimento. Então, parabéns a você que está junto conosco e que realmente está estudando. A pandemia está fazendo com que nós vamos diminuir o aprendizado e a curva da tecnologia. Então, se prepare, porque as dicas que nós vamos dar aqui agora, eu tenho certeza que são dicas fantásticas, você já pode aplicar hoje no seu condomínio. Vamos lá, então. Carol, pela tua experiência, vamos começar pela Carol, já comecei pelo Alexandre pela pergunta, pela apresentação e pela Carol. Carol, pela tua experiência, pelos teus condomínios, como é que está a inadimplência nos últimos 3 meses? Você tem os dados na mão, você vive isso diariamente, para os síndicos que estão aqui online conosco, você percebeu que aumentou a inadimplência? Conta um pouquinho aí do dia a dia hoje, né, da inadimplência condominial a nível Brasil, que você tem condomínio no Brasil todo. Fala aí. Hoje, assim, se a gente avaliar os últimos 3 meses, vamos colocar de fevereiro, foi o último mês antes da pandemia, vamos dizer assim, né? Março foi um mês em que os estados iniciaram os fechamentos, os isolamentos. Então, pensando na atividade comercial, a grande maioria dos estados, o mês de março foi trabalhado. Foi um mês em que ainda não se sentiu os impactos diretos da pandemia, né? Então, quem recebeu o seu salário em abril, em março, praticamente trabalhou o mês inteiro. Em abril que começaram as reduções, os desligamentos, as suspensões de contrato de trabalho. Então, agora, no mês de março, a taxa condominial vencida agora, no mês de maio, foi o mês em que a gente começou a perceber uma movimentação diferente, e a gente está esperando agora para junho uma movimentação maior, tá? Porque quem tinha alguma reserva, alguma coisa assim, ainda estava conseguindo gerir tudo o que aconteceu, né, os efeitos do que sofreu da pandemia, e agora de maio para junho é que a gente está esperando um impacto maior. Assim, maio foi um mês em que a gente notou um aumento na curva, mas ainda não tão expressivo quanto a gente esperava, provavelmente reflexo de abril, mas de agora para frente a gente está esperando um acréscimo nessa curva, sim. Legal, beleza, Carol. Alexandre, o seguinte, quais são as dicas que você dá da história do pré-vencimento, né? Então, o cara recebeu o boleto, qual que é a dica que você dá ali? Vai vencer amanhã, vai vencer depois da manhã? Qual que é a boa prática para você diminuir essa questão da inadimplência no condomínio? Fala aí, irmão. Não, é legal isso aí. Inclusive, eu fiz um vídeo no Síndico em Ação, onde a gente até disponibilizou uma carta para as pessoas com esse pré-vencimento. É assim, a gente tem que... é uma situação muito difícil a que a gente está vivendo, né? E eu, há muito tempo atrás, quando eu comecei minha carreira profissional, eu comecei a carreira dentro de um banco, em uma parte de cobrança.
E aí o gestor, meu gestor, ele falou assim, olha, a cobrança é o seguinte, você vai receber quem se posicionar primeiro. E eu fico com aquilo na cabeça toda vez que eu faço algum tipo de cobrança. A maior parte das cobranças da Mister Síndico, a gente tenta, ao invés de deixar só na mão da administradora, que manda aquelas cartas, a gente entrar em contato, tá acompanhando. Isso fez a gente ganhar alguns prêmios até no próprio Síndico Net, como zerando inadimplência, enfim. E com o momento da pandemia, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para passar para os moradores o sentimento de que a parte do pagamento da cota condominial é importante. Então, a gente elaborou uma carta direcionando, olha, pessoal, por que a importância o que está contendo na carta por que é importante separar a cota condominial? Porque existem outras pessoas que têm famílias dependendo do seu pagamento, que são os porteiros, que são os zeladores, que há prestadores de serviços que têm que manter o giro, ou seja, se você pagar a cota condominial, é sua parcela de colaboração para que o mercado continue estável, continue rodando de alguma forma. Isso que você falou, Carol, é uma fotografia que, logo lá no início, quando começou a pandemia, eu fiz uma das primeiras lives de o que ia acontecer com a pandemia, né? A gente tocou no assunto de cobrança. Eu até falei, eu dei esse retrato, eu falei, olha, a gente vai começar a ter problema em junho. Porque se você começar a olhar abril, maio, ainda um pessoal ou tem reserva, ou tem um mês girando no pagamento de abril, né? E a gente vai sentir isso 2 meses depois, e é o que está acontecendo, né? Então, a gente vem fortalecendo com circulares, a gente vem fortalecendo com cartas informativas, para tentar passar para os moradores a responsabilidade que eles têm sobre pagar a cota condominial. Porque, infelizmente, é uma coisa muito difícil, né? O dinheiro é escasso, você tem várias contas na sua mão, e você vai ter, infelizmente, que escolher. E você vai escolher o que é mais importante. Sim. Então, a gente tenta passar. Isso ajuda. Não quer dizer que aquela pessoa que não tem dinheiro, ela não tem dinheiro, não vai pagar, não vai ter jeito. Isso ajuda a pessoa, pelo menos, ter uma ciência de que aquilo é importante para ela fazer o pagamento dela em dia. Legal. Pessoal, lembrando você que entrou agora conosco, que estamos chegando, passando já de 100 pessoas online, nós vamos sortear 2 livros desse. E o Alexandre quer sortear mais um também, né, Alexandre? O Alexandre tem um lá, que ele vai dar de presente também. Então, vai ser 3 livros. Alexandre, depois... Como é que nós vamos fazer para marcar o Alexandre? @Mr. Síndico? Como é que é? @Mr. Síndico. @Mr. Síndico no Instagram. Carol, é Vilaro? @Vilaro? Tá no... Desculpa, Vilaro Condominial. Vilaro Condominial. Vilaro Condominial. @Mr. Síndico e @Keeper. Bate uma foto que você tá vendo nós lá. Marca nós. Vai ser 3 livros hoje no final do webinar, galera. Ei, esse livro vai ser enviado para tua casa. Não, tu vai receber em casa. Não, isso é demais. Mas vamos lá. Eu quero mandar Já li, ele é ótimo. Esse aqui é novo, tá? Eu ganhei 2 desse aqui, e esse aqui eu tô guardando já. Faz algumas lives que você mostra esse livro, eu tô tentando achar ele aqui, não acho. Separei. Vamos lá, então. Eu quero mandar um abraço pro grande Roberto de Passo Fundo, seja bem-vindo. A Viviane, da ADMBV de Piracicaba, eu fiz uma palestra no final do ano, lá em, acho que foi esse ano ainda em Piracicaba. Grande Camila, Roberto, Francisco, a Érica de Guarujá, Bevi Guarujá, Ana Lúcia, Ivo Perosa, seja bem-vindo, Francisco, Paulo, Daniel, Ivo Perosa, beleza. Vamos lá, galera. Vamos começar a responder agora as tuas perguntas. Vamos lá, já tem um monte aqui já. Se preparem, meus convidados. Tchan, 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 tchan. Primeira pergunta, Carol, é para você. Vamos lá. A Monique faz a seguinte pergunta. Monique, vamos fazer a tua pergunta aqui, Monique. É possível protestar o inadimplente? Como realizar esse procedimento, Carol? Então, a primeira coisa é levar isso em pauta em assembleia, tá? Isso precisa, para você poder negativar, pensar em negativação e protesto, é preciso que isso esteja aprovado em assembleia. É o primeiro passo, tá? Carol, desculpa, te cortando, mas tu aprova o nome da pessoa ou tu aprova o processo disso numa assembleia? Não, você aprova a inscrição. Autoriza o condomínio a negativar os devedores, entendeu? Esse assunto tem que ser levado em assembleia. Então, aí, havendo aprovação pelos moradores, o condomínio pode começar a adotar essa conduta. A viabilidade prática disso, a gente vai ter que analisar estado a estado, porque daí cada Serasa, cada SPC se comporta de um jeito. Em alguns estados, é preciso que o condomínio se filie a um sindicato, alguma coisa, para ser reconhecido como
como um ente e aí poder utilizar o Serasa. Então, a gente vai ter que olhar em cada localidade, entendeu? Entrando em contato... Então, Carol, tu aconselha o condomínio para procurar alguma assessoria jurídica para dar essa orientação? Ou ela pode ir para o sindicato? Como é que funciona? Ele pode entrar em contato direto com o SPC e Serasa da região e aí se apresentar como condomínio que já levou o assunto em votação em assembleia, já foi aprovado e ele quer começar a utilizar essa ferramenta. E aí entender como é que o SPC e o Serasa daquela região se comporta com relação a isso. Beleza, show de bola. Alexandre, vamos lá, irmão. Tu tem muitos condomínios que você administra como síndico profissional. Mas você também trabalha na Empresta Capital, né? Então, que você é gestor da Empresta Capital também. Agora vamos falar um pouquinho, alguma pergunta deve surgir aqui. Mas assim, ó, o Paulo de Salvador, Alexandre, fez a seguinte pergunta para ti. Para ti não, para nós, né? Posso impedir o inadimplente de fazer uma festa num salão de festa? E aí, Alexandre, tens algum caso desse já? Isso aí, na verdade, você precisa tratar condomínio por condomínio. Por que eu falo isso? Antigamente, a gente não tinha nem essa opção, né, de tratar condomínio por condomínio. Se você parar por, assim, imaginar que o salão de festa é um custo extra para a locação e o rapaz está inadimplente, teoricamente quer dizer que você não vai receber. Quais são as alternativas disso? Aprovar em assembleia uma situação que a pessoa paga antecipadamente a locação do salão de festa e ela pode fazer o uso. Eu gosto dessa ideia, mas não é uma ideia que é muito bem aceita pelas pessoas. Por quê? Os moradores eles têm a seguinte intenção: o cara está inadimplente, a unidade está inadimplente e a gente precisa punir ele de alguma forma. A coletividade pensa dessa forma, mas você como gestor, se você olhar de uma ótica, e aí a doutora pode até me ajudar com um olhar mais jurídico, né? Se você olhar com uma ótica da colaboração, da união entre todos, né? A participação de todos os moradores pelas áreas úteis do condomínio à disposição, se você receber antecipadamente, você não gera nenhum tipo de risco ou ônus para o condomínio. Então, você recebe aquela taxa antecipada, a pessoa participa de um local que quer queira, quer não queira, é dele, né? Pode estar inadimplente, mas ele pagou por aquele apartamento. Eu gosto dessa ideia, mas é muito importante dizer que precisa ser aprovado via Assembleia. Queria só dizer uma coisa sobre essa questão que a doutora comentou um pouquinho antes. As questões que a gente tem hoje em dia em convenção, quase nenhuma autorizam o protesto. Por isso que eu acho que ela está dizendo isso, né, doutora? Então é importante dar esse alerta. Legal. Carol, teu ponto de vista jurídico, essa questão do salão de festa... Pode ou não pode? O Alexandre falou muito na prática, na operação. Parabéns, Alexandre. E jurídico, Carol? Posso dizer pro cara, sai daqui, sai do salão de festa, vai pro inferno, vai pro apartamento. Posso fazer isso com o cara? Posso expulsar o cara que pegou a chave sem eu ver lá na portaria? Fala aí, Carol. Então, assim, ó, a questão, ela gera mais desconforto do que qualquer outra coisa, porque quem paga a taxa de condomínio fica assim, para pagar a taxa de condomínio não tem dinheiro, mas para fazer festa tem, né? Então, e aí o que eles querem é realmente ver um efeito prático, né? Para quem não honra com a taxa, está inadimplente. Mas a grande preocupação disso é o constrangimento. Os tribunais entendem que existem outras formas de você receber. Você pode entrar com uma ação judicial e não precisa necessariamente constranger o devedor. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho interessante a proposta do Alexandre de levar em votação para liberar com o pagamento antecipado, mas, ao mesmo tempo, me preocupa uma violação, talvez, do princípio da isonomia. Então, é uma questão muito delicada. A gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, porque eu acho que a preocupação é de uma bomba ficar maior ainda para o condomínio, entendeu? Ele já não recebe daquele morador daquela unidade e ainda ter que honrar com uma possível indenização de danos morais ou qualquer coisa assim. Então, é sempre interessante a gente pensar em formas extrajudiciais ou judiciais mesmo, para receber aquele débito sem tentar causar nenhum constrangimento, sem expor desnecessariamente essa pessoa, entendeu? Tem que ter muito cuidado. Essa linha é muito tênue, Odilei, e os tribunais têm entendido que quando o condomínio simplesmente proíbe o acesso do inadimplente,
por ser devedor, ele está constrangendo desnecessariamente. E tem, sim, condenado os condomínios ao pagamento da indenização por danos morais. Legal, show. Salvador, o Arquimedes de Salvador fez a seguinte pergunta. É possível receber do inadimplente sem os honorários advocatícios e o condomínio pagar os honorários advocatícios? Acho que ele entregou os honorários, ele entregou a carta para o advogado, para o advogado fazer cobrança, e aí ele fez um acordo aqui no condomínio, eu acho, e o próprio condomínio pagar os honorários. Acho que é isso que ele quis dizer, Carol. Eita! Meio confuso. Assim, para mim ficou confuso, mas assim, ó, normalmente os encargos dos honorários advocatícios é do devedor, tá? Se o condomínio precisou buscar um advogado para poder receber aquela taxa, é o ônus do devedor arcar com isso. Isso está estabelecido em lei. Agora, não consegui entender por que razões que ele recebeu 100 e daí o condomínio vai arcar. Tem que analisar melhor a situação para a gente entender o contexto, né? Alexandre, em cima disso, quero agradecer, nós já passamos longe aí de 100 pessoas. Glória! Junta aí, o webinar tá bacana. Alexandre, qual foi, assim, você que é síndico, qual foi o acordo mais inusitado que o cara chegou para ti, Alexandre? Olha, negócio é o seguinte, vamos fazer um acordo assim, cara, porque, não aguento mais, estou devendo muito. Teve alguma história assim que você, cara, isso eu não acreditei que aconteceu comigo? Fala aí. Eu tenho. É recorrente esses problemas. É assim, tem que tomar só um ganchinho da execução da prática dessa questão que o rapaz fez agora. Claro. Eu esqueci o nome dele, perdão. Foi o Arquimedes de Salvador. O que acontece? Muitos moradores, eles jogam em uma falha entre a administração do condomínio, sindicância, a administradora e jurídico, que seria o advogado. O que eles fazem? A doutora já até sabe. Eles ligam na administradora, tentam fazer um acordo, imaginando que a administradora não sabe o que está no jurídico, ou faz com o próprio síndico, tentando fazer um acordo, depois fala, não quero mais pagar o juros, não quero pagar o advogado. Isso acontece uma grande quantidade de vezes. Então, é importante que o síndico, quando passa para o setor jurídico, ele monte um fluxo de entendimento dele e da administradora que aquele processo está no jurídico, porque qualquer acordo que for feito em paralelo, infelizmente o condomínio vai ter que pagar os honorários do advogado, porque ele assina um contrato com o advogado, tá? E se o síndico tiver que botar do bolso do condomínio, ele vai ter que se acertar lá na previsão orçamentária que ele for apresentar depois. Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, acordo inusitado tem. Tem gente que quer dar imóvel, dar móveis, dar carro. Olha, tem um condomínio que eu assumi ele já dessa forma, aonde, olha onde vai a situação da falta de entendimento de um síndico, que está com boa vontade de poder resolver o problema do condomínio. O síndico aceitou uma vaga escriturada como parte de pagamento da dívida de um condomínio. Meu Jesus amado. E, assim, o negócio não foi formalizado, ficou perdido. Então, assim, é muito difícil. O que eu queria dizer é o seguinte, prefiro fazer um contrato de longo prazo. Por exemplo, o que eu acordei em um dos condomínios meus é o seguinte, vamos ajudar as pessoas? Vamos ajudar. Então, a gente vai fazer o seguinte, não vamos isentar de juros, porque isso não tem como fazer, juridicamente foi desaconselhado pela OAB, mesmo com a questão da pandemia, né? Porque você não tem uma questão legal que dá esse crivo. O que você pode fazer? Vamos pegar os juros e jogar uma parcela balão lá para janeiro e fazer o parcelamento da dívida das pessoas sem juros, e tentar ajudar ela. Lá em janeiro, a gente tenta fazer um facilitador para ela de pagar esse juros diluído, de alguma forma. Então, eu prefiro ser criativo na forma de propor os acordos do que ficar aceitando bens, essas coisas que são umas coisas meio que realmente fazem. Legal. Eu quero avisar o pessoal daqui, que está aí nos bastidores, eu já falei 3 livros, hein? Não é um só, não, é 3 livros, vamos sortear 3 livros. 2 é da Keeper, e 1 é do Alexandre. E aí tá legal, já tá marcado ali, a Vilaro, já tá ligado o Mr. Sim, show de bola. Então, galera, bate uma foto nossa. Quando for bater uma foto, pose pra foto, Alexandre e Carol, pose pra foto. Aproveita, print aí, ó. Aí, print. Isso, ó, 10 segundos. Lá. Aí, pronto. Agora posta essa foto lá, galera. O seguinte, Carol, a Michelle aqui da UP Administradora, nós fizemos uma live com ela, ela é de Salvador, isso. A Michelle é o seguinte,
Carol, nesse momento de inadimplência, posso cobrar o cara mesmo? O cara tá desempregado, o cara tá... O que eu faço? Eu não tenho assessoria, eu não tenho ninguém cobrando, é eu mesmo aqui como síndico, administrando. Qual que é a tua dica que você dá? Porque tem vários condôminos que estão inadimplentes já. O que eu faço? Então, hoje, eu acho assim, ó, a gente não pode tratar todo mundo com uma régua só, tá? Que a pandemia tá aí, a gente sabe, mas a gente tem uma série de situações, a gente tem vários cenários, a gente tem famílias, vamos tratar assim, unidades, em que nenhum dos representantes legais teve alteração na remuneração, a gente tem situações em que um dos responsáveis teve, os dois tiveram impacto. Então, eu acho difícil a gente estabelecer uma regra geral para tudo isso. Tem que continuar cobrando, porque a tendência da taxa de condomínios, com os juros de 1% e a multa de 2%, é ela ir para o final da fila do boleto, né? Eu falo sempre que quando a pessoa tem que escolher que conta ela vai pagar, ela escolhe pelo que traz mais impacto. Então, ela começa pela energia porque corta, ela começa pelo cartão de crédito porque os juros é alto. Então, a taxa de condomínio ela já precisa ser tratada de uma forma diferente para ela não ir para o final da fila. Se a gente deixar de cobrar nesse período de pandemia, tratando todo mundo como atingido pelo cenário econômico, aí que ela vai realmente para o final da fila. E quando a gente pensa em taxa, a gente está pensando em rateio de despesa. Então, o condomínio não trabalha com uma gordura suficiente para poder ficar alguns meses sem cobrar ninguém, respeitando a pandemia, e só voltar a cobrar depois que isso passar. Até porque, com esse cenário que nós estamos, isso vai se estender durante meses. Sim. E uma coisa que eu acho bem importante nisso, que a gente percebe, assim, que às vezes as pessoas não entendem, é que, com essa questão do isolamento social, houve um acréscimo de despesa para o condomínio. Então, assim, a conta de energia está vindo mais alta, o consumo do gás está sendo maior, o consumo de água está sendo maior, porque as pessoas estão em casa. Então, é preciso entender esse cenário também ali dentro do condomínio. Eu acho que tratar isso, deixar isso claro, mostrar, ser transparente, pode ser um fator positivo e não deixar de cobrar, até porque tem pessoas que estão se esforçando para honrar o pagamento, né? E aí estão fazendo isso, e a gente não pode desprestigiar essas pessoas também, entendeu? Então, eu entendo que a cobrança tem que continuar, e aí fazendo uma análise caso a caso. A gente fala assim, tem pessoas que estão devendo há 8 meses, e agora vem utilizar a pandemia como justificativa para não pagar. Sim. A gente sabe que não é por essa razão, né? Sim. Agora, tem pessoas que sempre honraram, e aí agora... tão inadimplentes. Então, são situações pontuais que devem ser analisadas assim, individualmente. Não dá para a gente tratar uma regra e falar, não, tem pandemia, suspende tudo, porque não é um cenário generalizado. Tá bom. O Alexandre, a mesma Michele fez a seguinte pergunta. Você que é mestre aí de Assembleia Online, Alexandre? Guri. O inadimplente, nesse momento que nós estamos aí com caridade, coitado também, temos que nos ajudar, tadinho dele. Ele pode votar numa Assembleia Online, Alexandre? Legal isso aí. Na verdade, assim, olha, é importante lembrar que a Assembleia Online, a Assembleia Virtual, online, híbrida, seja qual for, ela precisa levar as mesmas características de uma Assembleia presencial. Na realidade... eu tive pensando isso, da última, até que a gente participou junto, da última vez que a gente fez uma live aí, e tá falando da Assembleia virtual e tal, eu fiquei pensando assim, como colocar isso melhor para as pessoas. E eu acho que a melhor forma de explicar é a seguinte: Assembleia é Assembleia. A ferramenta que você vai usar para você executar ela é a presencial ou é a virtual. O que você tem que entender é que a Assembleia tem um rito. E aí, dentro desse rito, que você precisa entender é que ele tem que ser o mais claro possível e o mais participativo possível. Então, por exemplo, se você for fazer ela em ambiente virtual, você precisa garantir que as pessoas tenham acesso, que tem uma pessoa para dar o suporte para elas, que todas as dúvidas sejam respondidas e que todo o rito contido na convenção seja cumprido. Então, desta forma, para dizer que sim, a pessoa ela tem que ser votada, tem que ser vetada do voto, assim como as pessoas que têm fração ideais diferentes, elas precisam ser configuradas para o percentual de voto ter um peso maior.
Tá. Uma vantagem, porque em assembleia presencial nem sempre dá para fazer isso. Então, imagina o seguinte, se você tem um que tem 1,45 e outro que tem 1,95, você não consegue colocar essa fração. E lá na assembleia virtual você consegue. Legal. Pessoal, passa rápido, né? Chegamos na metade do nosso webinar já. Meu Deus do céu, na metade. E eu não fiz nem 10% das perguntas aqui, tá bombando as perguntas. Isso, galera, vai colocando as tuas perguntas aqui, que eu vou mandar um abraço pro Bernardo, pro Paulo, a Gláucia. Nosso objetivo é responder a pergunta de vocês que estão online aqui. O Antônio Carlos, o Fernando, a Ana Lúcia, o grande Antônio Lima, o Washington. Ô, Matheus, tá cheio de pergunta aqui, Matheus. Acho que tem pouca pergunta no WhatsApp, Matheus. Manda as perguntas aí. Vamos lá, então. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu vi que é bem legal, da Sandra. A Carol, então, eu não posso mais protestar um condômino inadimplente? Eu acho que ela pegou talvez a metade da tua resposta, é que você tem que levar para a Assembleia, né, Carol? É isso, né? Na verdade, pode, até porque a taxa condominial ela é considerada um título executivo já. Isso é uma alteração do Código de Processo Civil que aconteceu em 2015, então ela é um título certo, vamos dizer assim. Então, pode ser levada a protesto, sim, como título. O que a gente faz para evitar, o que a gente orienta para evitar problemas é que isso seja levado para análise, para aprovação em assembleia, para todo mundo ter ciência de que aquilo vai passar a acontecer no condomínio, que o condomínio vai adotar aquela postura, entendeu? E aí poder negativar sem surpresas. Legal. Entendeu? Sem surpresas. Então, o ideal ratifique em assembleia que o condomínio vai começar a fazer protesto a partir dali, e aí, daí para frente, é uma das medidas mais eficientes, assim, Legal. porque a gente começa a trazer reflexos, né? Igual eu falei, a taxa condominial tende a ficar por último na fila, e aí, quando você protesta, aquela dívida se torna pública. Então, as pessoas tendem a dar um tratamento realmente diferente. Legal. Quero mandar um abraço aqui para o Silmar, que manda um abraço aí para a PJE de Floripa, show de bola, Silmar. Carol, Alexandre, calma aí, Alexandre, já vou passar para ti já. Calma, Alexandre, fica nervoso. Carol, conta um pouquinho para nós, chegamos ao nosso pico de quantidade de pessoas online, nosso pico agora. Conta um pouquinho para nós o que é uma garantidora. O que uma garantidora pode ajudar neste momento dentro do condomínio? Fala para nós aí, Carol, por favor. Então, hoje, o que a gente fala sempre, assim, essa questão da cobrança é um fator muito delicado dentro do condomínio. Existe uma pessoalidade quando isso está diretamente ligado ao síndico. E aí a postura do síndico tem um impacto muito grande nisso tudo. Então, tem pessoas que acham que porque é amigo do síndico, o síndico não vai cobrar, ou ele vê o síndico e sai correndo, ele acha que isso é suficiente. Então, tirar essa pessoalidade já é uma ferramenta bem importante, seja com a administradora, com uma empresa especializada. E a gente tem condomínios em que o percentual de inadimplência chega a um ponto tão intolerável que trava a gestão do condomínio, tá? Então, aí a gente tem uma série de fatores para serem analisados. Então, quando a gente está falando de inadimplência, se ela está começando a crescer, a gente fala de uma cobrança extrajudicial ou judicial por uma empresa terceirizada, porque daí você tira essa impessoalidade e começa a dar uma conotação mais profissional para isso. Tem condomínios em que só essa cobrança não é suficiente para resolver o passivo que já está constituído. O buraco já é muito grande, pode estar inviabilizando ou travando a gestão do condomínio. Então, aí já começa a ser viável pensar numa antecipação. A gente pode falar de uma antecipação parcial ou de uma antecipação total. A antecipação total, a gente está falando da antecipação da receita. Então, é cobrado uma taxa de serviço, o condomínio recebe 100% da receita, menos essa taxa de serviço, e aí o síndico tem, sim, a certeza do valor que vai estar depositado na conta, no dia certo. Então, para fazer a gestão do condomínio com a reposição do fluxo de caixa, é muito mais tranquilo. Então, a gente tem que analisar a situação realmente do condomínio. A gente tem condomínios que no vencimento tem uma impontualidade de 40%. Isso engessa completamente a gestão pelo síndico, é uma incerteza muito grande, entendeu? Então, como é que ele vai negociar com o fornecedor
vai ganhar um desconto se ele não sabe se ele vai ter 10, 20 ou 30. Então, essas situações mais críticas, uma antecipação da receita resolve isso, porque você começa a ter a receita líquida e certa todos os meses, com antecipação do fluxo de caixa, e aí com uma cobrança profissional, tende a haver uma educação das pessoas com relação ao pagamento da taxa. Ela passa a ser prioridade, passa a ter um outro tratamento. Então, a antecipação da receita é isso, é garantir para o condomínio a liquidez do fluxo de caixa dele com a receita certa e garantida todos os meses, independente do pagamento pelos moradores. Legal. Carol, já vi que teve outras perguntas selecionadas para você, mas deixa eu botar a bola para o Alexandre, depois eu volto para ti aqui. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. É lá do grande Vitor, de Rio Grande do Sul. É isso aí, Vitor. Alexandre, com quantos meses que você vê que uma inadimplência pode ir para uma ação judicial, cara? Hoje você tem muitos condomínios. Qual que é a tua... isso é em convenção? Isso é boa prática? Como é que é? É condomínio para condomínio? Quando que você vai para uma ação judicial? Fala aí, Alexandre. É sempre bom, para qualquer caso de condomínio, é sempre bom consultar a convenção. Então, eu digo o seguinte, você está com problema, olha a convenção. Se nada tiver na convenção, aí você vai procurar, de repente, no Código Civil, ou então em boas práticas. Mas, via de regra, às vezes não tem uma régua de cobrança aprovada em convenção. E se você quer fazer uma coisa bacana para o condomínio, senta com o conselho e define um prazo chamado prazo bancário e prazo legal. O que é o prazo bancário? O prazo bancário é quando aquele boleto que a administradora emite, ela é válida para pagamento nas agências bancárias. Depois desse prazo definido, você pode transferir isso para ter que solicitar um novo boleto, e aí fazer cálculo de juros, ou algum cálculo que você possa pedir. E aí tem uma terceira fase, que é a fase jurídica. Sim. Como que funciona hoje para mim? Eu trabalho com o segundo vencimento, a definição se eu vou mandar ou não para o setor jurídico. O que é essa definição? Essa definição é a seguinte: conversou com o morador, bateu um papo com ele, entendeu a situação dele, você precisa entender se de repente enviar para um setor jurídico vai piorar ou vai executar o seu recebimento. Então, imagine uma pessoa que está com dificuldade de vencimento, ele promete para você que, olha, eu não vou deixar o terceiro vencimento acontecer, vou pagar um agora e vou manter dentro desse fluxo, tá? Se você mandar para o advogado, você vai inviabilizar o pagamento dele. Agora, se aquele rapaz que realmente não tem jeito, você já pediu para ele várias vezes no posicionamento, de repente ele não tem dinheiro, infelizmente o síndico se encontra numa situação onde ele não tem opção a não ser realmente enviar a questão para o jurídico, independente de você entender a situação dele, se é uma situação difícil ou não. Tá? Então, eu digo assim, no segundo vencimento você define, e isso você tem que tratar caso a caso, ainda mais numa situação como essa que a gente está vivendo agora. Tá bom. Pessoal daqui, se puder colocar ali certinho lá, ó, não esquece, nós vamos sortear 3 livros desse, então nós vamos mandar para sua casa. Um é o Alexandre que está dando de presente, os outros 2 são da Keeper, Manual para Síndicos, membros do Conselho Administradoras com as 351 resposta e jurisprudência do Dr. Zumar, aqui da Grande Florianópolis. Você vai ganhar de presente, hein? Marca Keeper, marca Vilaro, marca Mr. Síndico. Tá, Carol, tem uma pergunta para você aqui agora, é o seguinte: mas é legal ter garantidora dentro do condomínio? A pergunta é do Antônio Carlos. Sim, é sim. Na verdade, é assim, parece novo o assunto, mas não é. A gente tem garantidoras no mercado há mais de 20 anos atuando. Capaz, Carol, eu pensei que era mais novo, mas não é? É mais antigo. Não é. A pioneira no assunto tem mais de 20 anos de mercado. Legal. Então, é que de algum tempo para cá, o mercado condominial passou a ser olhado com outros olhos, né? A gente teve uma explosão com essa questão de segurança e tudo mais, do número de condomínios, né, de edifícios e tudo mais, então passou a ter um destaque diferente. Mas é legal, sim, inclusive isso já foi analisado pelo STJ, a gente tem julgado já apreciando essa questão, é considerado uma prestação de serviço, uma antecipação de fluxo de caixa para o condomínio. E eu vi até que, acompanhado com essa observação, perguntando da legalidade, tinha uma pergunta também de como sair do contrato, uma coisa assim. Tá, também. Como sair do contrato de uma garantidora, né? Isso. Ele tá com medo que tem deve ser leonino esses contratos, Carol. É que, na verdade, é assim, é que, normalmente, os contratos com garantidoras, eles são por prazos de 24 meses, tá?
Por que isso? Ó, o Antônio Carlos acabou de botar aqui, show. Por isso que o pessoal gosta do webinar da equipe aqui. Aqui a gente não esconde nada, é isso mesmo. Ó, o Antônio Carlos, ó, o que vem são cláusulas leoninas. E aí, Carol? Fala aí. Então, é porque, como é que funciona isso? Existe um risco muito grande para você entrar num condomínio e fazer uma antecipação. Sim. E aí, se a gente não tem um tempo razoável de atuação dentro do condomínio, a gente não começa... Eu falo sempre assim, quando uma garantidora entra no condomínio, a gente tem um tempo, mais ou menos uns 5, 6 meses, para começar a ver uma educação e um comportamento diferente com relação ao pagamento da taxa. Legal. Então, se a gente tem contratos mais curtos, e inclusive até por experiências já anteriores, existem síndicos, não estou generalizando, tá? Por favor. Estou dando só um perfil. Alguns síndicos. Só um exemplo de um perfil. Dá para contar no meu dedo. Isso. Então, assim, que daí eles querem fazer o contrato da garantidora, regularizar o fluxo de caixa deles, a garantidora trabalha, começa a tratar a taxa de um jeito diferente, né, a dar um tratamento diferente, as pessoas começam a se educar, e aí ele simplesmente não quer mais, ele já arrumou as contas dele. Certinho! Então, assim, precisa haver um tempo razoável para a gente conseguir fazer essa educação, essa implementação, e a garantidora também ter uma resposta com relação ao risco, né? Que ela correu fazendo a antecipação dessa receita. Então, é por isso que não pode ser tão simples, porque o risco é muito alto. Para quem está entrando no condomínio fazendo a antecipação, a gente abraça todos os pepinos, entendeu? Com relação às unidades que têm problema com relação à propriedade, tem uma série de coisas. Então, a garantidora abraça isso. E aí é razoável que, para isso, ela tenha que ter uma segurança, porque senão ela entra dali 2, 3 meses, o síndico não quer mais, já arrumou as contas, já colocou tudo em ordem, fez uma gordurinha para ficar tranquilo, e aí ele dispensa. Então, não justifica o trabalho da administradora assim. Tá bom. Alexandre, conta um pouquinho agora... Vou te dar em 3 minutos para você falar, porque assim, ó, o que está acontecendo muito nos grupos de WhatsApp que eu participo contigo aí e tudo mais, o pessoal está querendo dinheiro para fazer as obras que precisam fazer emergencial, que está acontecendo no condomínio. Tem condomínio que, por causa de muitas chuvas, desmoronou muro e tudo mais. Você trabalha numa empresa que fornece esse tipo de serviço, né? Conta um pouquinho aí, 3 minutos, irmão. Aí eu já volto para outras perguntas para a Carol aqui. Não, vamos lá. A Impressa Capital, na realidade, ela é uma instituição financeira, é a única instituição financeira que trabalha no mercado de condomínios. Ela oferece sem garantia, sem avalista, crédito, ou seja, você define o valor e aí a gente faz um contrato de financiamento, de crédito desse valor, né? O que acontece? Às vezes as pessoas até confundem um pouco a garantidora com a Impressa Capital, mas são produtos bem diferentes. Na verdade, a garantidora vai te dar uma garantia da cota ordinária para você movimentar o seu dinheiro, movimentar o que o condomínio precisa para existir, e a Impressa Capital ela serve como um alívio, de repente, para um fluxo de caixa que você precisa, de um dente que você deixou de receber. Por exemplo, nós estamos agora aprovando o financiamento de uma empresa, de um condomínio que em março, recebeu 10% da cota condominial por conta de inadimplência. Então, assim, esse rapaz, se não tem um contrato com a garantidora, ele não vai conseguir fazer nada com aquele cara de inadimplência. Então, a Impressa Capital vai lá e cobre aquele valor e aí dilui o valor, né? Dilui as parcelas entre todas as pessoas. Ou, de repente, como, por exemplo, você está precisando fazer uma obra, fazer uma melhoria, fazer uma infraestrutura para receber uma portaria virtual, a gente faz o financiamento disso e a longo prazo. Coisa que a garantidora, ela não vai te dar, na essência, essa solução. Então, são produtos que se completam bastante. Na verdade, ela, né, Carol, vai dar uma segurança para você e você vai ter o dinheiro para poder pagar a Impressa Capital. Ou seja, se você contratar a Impressa Capital e diluído durante, sei lá, 24, 36, 48 meses, e colocar dentro da sua previsão orçamentária, a Carol vai dar garantia que você vai ter o dinheiro para poder pagar a nossa parcela e fazer tudo o que você precisa fazer no seu condomínio. Legal. Carol, não para de chegar perguntas sobre garantidora, Carol. Não para. Garantidora, meu Deus. Carol, 2 perguntas. O contrato da garantidora, tu falou de 24 e 36 meses, geralmente, né? Isso. Deu 24. É fácil de sair ou também está muito amarrado depois
fala genericamente, né? Não sei. E a outra pergunta é, qual é a dica que você dá para achar uma boa garantidora no mercado? Tá, vamos lá. Com relação à primeira, eu vou falar bem genericamente mesmo, porque o contrato varia de empresa para empresa, né? A gente tem algumas cláusulas que são comuns, vamos dizer assim, mas a gente varia, tem empresa que não trabalha com menos de 36, tem empresa que trabalha com 24, vamos tratar isso dentro de uma média, né? E tudo também depende da previsão. Normalmente, os contratos estabelecem, durante esse primeiro período de vigência, uma multa em caso de rescisão antecipada. Depois disso, o contrato passa a ser por prazo indeterminado, e aí é possível a rescisão do contrato com um aviso prévio, e aí as coisas se dissolvem, entendeu? Mas tem que ser analisado contrato a contrato, não dá para tratar como uma regra geral, porque cada empresa atua de um jeito. Com relação à segunda pergunta... A segunda pergunta é o seguinte, qual a dica Mega Power, deixa eu até ver aqui, tá. Assim, para não errar na garantidora, entendeu? Eu vou nessa garantidora porque eu posso ter menos problemas, né? Realmente é uma garantidora de confiança e tudo mais. Qual que é a dica que você dá? Quem foi a Idalina? A Idalina que fez essa pergunta, grande Idalina. Legal, Idalina. Assim, a minha sugestão é fazer uma pesquisa de mercado mesmo. Solicitar para a garantidora alguns clientes, o contato de alguns síndicos e entrar em contato, assim, para confirmar a liquidez, a pontualidade, que são preocupações que todo síndico tem, porque você entrega a receita do teu condomínio para uma empresa, né? O medo dessa empresa dormir e não acordar é muito grande. Então, é sempre interessante fazer essa avaliação, pedir uma referência de condomínios que já são clientes, entrar em contato com esses síndicos, e avaliar, perguntar mesmo, sem vergonha nenhuma, porque essas dúvidas, essas inseguranças, elas são comuns. E aí, tendo contato de um síndico que já trabalha com a empresa há algum tempo, que pode falar da pontualidade do trabalho, ela vai ter segurança para fazer a contratação. Legal. Alexandre, sabe aquela pergunta do ouro, pergunta de ouro, a pergunta de esmeralda, de diamante? Alexandre, qual a dica, você como um grande síndico profissional do Brasil, qual a dica de ouro para tentar diminuir a inadimplência nesse momento, cara? Porque assim, tu tá vivendo, você tem dezenas de síndicos, dezenas de condomínios que você administra na Grande São Paulo. Quais são as boas práticas para você dar para esses mais de 100 e poucas pessoas online conosco aqui, e vai ficar gravado no YouTube, né, esse webinar? Qual a dica de ouro que você dá para o síndico viver nesse momento para diminuir a inadimplência dele? Olha, na realidade, o momento que a gente está vivendo é um momento que a gente tinha que estar preparado já, com as cotas bem ajustadas, com tudo muito bem ajustado. Mas, visto que de repente a gente não teve, e eu tenho condomínios que eu de repente não consegui preparar o condomínio para isso, o que eu posso dizer que o segredo do meu negócio é a proximidade dos moradores e identificação de como você pode ajudar os moradores. É uma situação complicada porque, olha, o condomínio vai exigir que você seja imparcial, que você tenha uma regra para definir, você tem uma regra para aplicar, e você vai ter que encontrar uma solução para aquela regra existir, só que de uma forma que você não prejudique mais o morador, o proprietário. Porque é muito tênue, muito fina essa linha onde você pode cobrar e da onde você pode executar. Lembrando o que eu disse agora, que de repente, se você executar uma pessoa que de repente está te pagando uma cota, está atrasado com duas, mas mensalmente vem te pagando, você pode encontrar um problema para o seu fluxo de caixa. Então, é muita proximidade, muito contato, vai dar um trabalho danado, está me dando trabalho danado, mas, infelizmente, agora é o segredo. Acho que são 6 meses de proximidade máxima que você vai poder ter com seus moradores. Tá, mas aí eu vou fazer a pergunta que todo mundo está ouvindo aí, você é louco. Proximidade como? Você tem que ficar distante? Qual que proximidade, Alexandre? Fala, Alexandre! Proximidade é o seguinte, como que funciona, como que é a regra hoje, a não ser condomínios menores, mas como que é a regra hoje de uma cobrança para morador? Normalmente fica com a administradora, ela manda uma carta, manda outra, e aí vai para o síndico já no montante definitivo, se vai para o jurídico ou não. O que eu estou dizendo é o seguinte, 5 dias após o vencimento, o síndico pegar o WhatsApp, pegar o telefone, pegar o e-mail, manter um contato com ele. Lembrando daquela dica que eu dou das cartas, e dentro das cartas, dizer também o seguinte, olha, fique tranquilo, porque a administração vai estar próxima de você. Se você atrasar, nós vamos falar com você, não se acanhe em passar para nós o seu problema. Eu acho que
a abordagem tem que ser nessa pegada, nesse tiro. Legal, show. Carol, acabou de subir uma pergunta aqui que estava aqui do início para fazer para você, e a Alessandra acabou de fazer essa pergunta. Multas e juros podem ser tirados nesse período? Acho que você já respondeu um pouquinho, mas já que ela perguntou, complementa e fala aí. Então, não podem, tá? Só se tiver sido... Porque, assim, juros e multa, eles estão estabelecidos em convenção e em lei. Então, para você poder isentar o pagamento, tem que haver aprovação desse tema em assembleia, tá? Então, simplesmente deixar de cobrar, porque a gente está em uma época de pandemia, não se justifica quando a gente está falando de um condomínio, tá? Então, o que a gente viu, vou falar o movimento que a gente viu nos condomínios que a gente atende, né? Uhum. Como houve esse acréscimo de despesas, não foi possível pensar em redução da taxa condominial nessa época de pandemia. O que alguns condomínios fizeram foi suspender taxa extra, às vezes estavam fazendo algum investimento e aí, sei lá, estavam no meio das parcelas disso, um exemplo, e aí suspenderam por 3, 4 meses a cobrança da taxa extra para tentar auxiliar, ou às vezes até uma prorrogação mesmo, tá, das taxas, mas simplesmente isentar, porque a gente está em época de pandemia, é preciso ter o respaldo da Assembleia, tá, para poder fazer isso. Legal. Alexandre, vou fazer essa pergunta para ti, se tu não souber responder, pode passar para a Carol, não tem problema. Mas, cara, como tu falou da vaga de garagem, a pergunta do Esmeraldo para você. Quando o condomínio inadimplente oferece o seu apartamento para que o condomínio possa administrar através do aluguel, e esse aluguel com abatimento na inadimplência, é uma prática boa, é legal? O que tu acha, Alexandre? Consegue responder? Se não, passo para a Carol. Consigo. Na verdade, Esmeraldo, de novo, um abraço para ele, de Ilhéus. É o seguinte, esse procedimento, às vezes, acontece quando a dívida supera ou chega próximo ao valor do próprio imóvel. Aí chama adjudicação. Tá certo, né, Carol? Isso. Poxa, Alexandre, peraí, galera. Cara, esse Alexandre é mega power demais, cara. Por isso que ele é meu amigo pessoal. Eu falei pra vocês, eu só tenho amigo mega power. Meu, agora, olha. Fala a palavra de novo, como é que é? Adjudicação. Adjudicação. Tá vendo? Obrigado. Vai lá, mano. Mas isso é o seguinte, eu sei porque já tive um caso, e tudo que eu sei é de experiência. Felizmente, eu sou um cara que acaba me enfiando muito nas coisas e eu encarro qualquer parada. Então, a gente acaba assumindo muita coisa e aprendendo. Então, tudo que eu faço, como o Michael Jordan, né? Eu aprendo no erro. Mas, assim, isso é uma coisa que você tem que levar para a Assembleia. É importante que um advogado esteja na Assembleia para explicar todos os ônus, todas as coisas favoráveis ao condomínio. A parte da locação também precisa ser bem definida em assembleia, porque você tem que entender o seguinte, a partir do momento que você pega o imóvel, você vai imobilizar lá, sei lá, 300, 200 mil reais de um imóvel, que é do condomínio de cotas ordinárias, e você vai destinar para ter uma locação de 2 mil reais. Será que vale a pena? Será que de repente não vale a pena você executar aquela venda daquele imóvel para que você consiga ter fluxo de caixa do condomínio para uma pintura ou alguma outra melhoria? É muito delicada essa parte. Vou dar minha opinião pessoal. Eu, quando tenho essa situação, eu tendencio a que a Assembleia entenda que a melhor forma é a execução e liquidez do bem. Tá? É muito ruim, a doutora pode dar a opinião dela, eu acho que vai ser muito, muito bom, porque é um assunto muito jurídico, mas é muito ruim para o condomínio imobilizar um valor do tamanho de um imóvel. Legal. Carol, tua opinião é nessa linha também? Sim, eu acho assim, é diferente quando a dívida da unidade já chega a um patamar, igual o colega falou, a ponto de justificar a adjudicação do imóvel, e aí sim, aquele imóvel passa a ser do condomínio, o condomínio coloca ele à venda e pode fazer a locação enquanto esse imóvel não é vendido, como forma de compensar, né? De gerar receita para aquilo. Mas, pelo que eu entendi da pergunta, o imóvel não vai deixar de ser do proprietário, né? Ele está tentando jogar para o condomínio a bomba do aluguel e da administração. Então,
eu não aconselharia. Então, se ele acha que é interessante a locação para resolver a dívida, então que faça um contrato de locação, que cuide disso com o pagamento direto para o condomínio. Mas aí ele cuidando desses pormenores, porque existe uma série de detalhes com relação à locação de um imóvel que o condomínio vai estar assumindo, entendeu? E eu acho que é um ônus que não se justifica nesse caso. Ô, Carol, mas precisa de assembleia, né? Eu levaria. Eu levaria. Se não me engano, de 2/3, porque a partir do momento que você assume o imóvel, ele faz parte da área comum do condomínio, então você vai ter 2/3 ali. Eu levaria com certeza para a Assembleia, porque é um pepino isso. É um pepino. Ai, Jesus. Galera, é o seguinte, Carol e Alexandre, quero fazer uma pergunta a vocês. Falta 5 minutos para o nosso webinar terminar. Vocês se comprometem nos próximos 15 dias, ao vivo com essa galera, em responder as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui no ar? Consegue? Claro. Então, a nossa equipe de marketing vai mandar um e-mail para vocês, todas as perguntinhas, para vocês responderem, por favor. Mas olha só, eu quero agradecer o Giovanni. Sabe por quê, Giovanni? Porque assim, ó, a gente faz isso com muito carinho e muito amor, tá? Giovanni está dizendo assim, ó, esse webinar está sendo uma aula. Cara, obrigado. Fico feliz por isso, porque nosso objetivo aqui não é vender nossa solução, não é vender nada. Nosso objetivo aqui é entregar conteúdo, é isso que nós estamos fazendo. Entregar aquilo um pouquinho que a gente entende e compartilhar o conhecimento com vocês. Formar nosso mercado, né? Formar nosso mercado. Por isso que eu sempre falo, quando eu faço o nosso webinar da Keeper, meu objetivo é responder a pergunta dali, ó. Não é o que nós preparamos, é de vocês, né? E falando nisso, Carol, olha lá, a última pergunta. A Sandra faz a seguinte pergunta, tá? O que vocês têm a dizer sobre acordos extrajudiciais? Passo para a Carol. Carol, um minutinho e meio, depois o Alexandre. Sandra, eles são perfeitamente possíveis, tá? O que eu faria é, fechei um acordo extrajudicial, minuto esse acordo, e existe a possibilidade de você levar a juízo apenas para homologação. Porque a partir do momento em que aquele acordo extrajudicial ele é homologado judicialmente, ele passa a ser um título judicial. Então, se houver o descumprimento, você pode entrar com a ação de execução para executar o acordo. Ele já está ali reconhecido como um título. Então, é perfeitamente possível o acordo extrajudicial. A gente tem inúmeros casos em que a gente consegue entabular um acordo com a unidade antes de chegar na via judicial. E aí, para dar validade a isso e para economizar o caminho de uma ação de execução inicial, eu homologaria esse acordo judicialmente apenas e tão somente para torná-lo um título judicial, que se houver descumprimento, a gente pode já entrar com a execução do acordo direto judicialmente. Legal, antes de eu passar a bola para o Alexandre, pessoal, tem aqui, ó, a pesquisa sobre o webinar, clica no link ali e responda, isso vai nos ajudar muito, pode ter certeza, ali em cima no chat, clica ali e responda as perguntinhas ali sobre a pesquisa que nós temos sobre esse webinar. Alexandre, o que tu acha dos acordos extrajudiciais? 1 minuto e meio. É muito importante que você faça isso de forma muito formal, até se de repente você puder gastar um pouquinho de dinheiro fazendo um processo junto com um advogado, porque ele vai fazer ali uma confissão de dívida muito bem feita, um processo que de alguma forma, se esse processo for quebrado, você consiga executar imediatamente. Existe uma prática de mercado aí, dentro das confissões de dívida, se coloca uma multa de 40% no caso de quebrar essa confissão de dívida, e isso não é uma intenção de ganhar dinheiro, isso é uma intenção de manter a adimplência. Então, acho que tem que ser muito bem feito, eu acho que vale, e principalmente nesse momento de pandemia, o acordo extrajudicial é a melhor forma de você fazer algum tipo de acordo, não vale a pena para ninguém levar isso para processo jurídico. Legal, já foi sorteado aqui, já está aqui as 3 pessoas, já vou falar já, mas eu quero mandar aqui um abraço, deixa eu ver aqui, para a Sandra, precisamos de mais live top que nem essa, top, Paulo Maravilha, o Renato Odilei Figuraça, parabéns pela simpatia, Mega Power, parabéns pelo webinar e pelos temas abordados, alto nível, muito bom. Adriana, muito bom. A Érica, gostei muito, parabéns a todos, estou esperando o sorteio, já postei, tá? Orlando, excelente. Esses palestrantes são feras. Vocês são Mega Power, viu? Terá outra live desta? Vamos ver, vamos estudar. A próxima vai ser sobre projeto de segurança condominial, né? Porque, infelizmente, com a falta de dinheiro, infelizmente, vai ter mais violência, né? Então, nós vamos nos preocupar com segurança no condomínio.
A Sandra, muito bom. Idalina, já postei, sim, tal. Todo mundo dizendo muito bom. Galera, vamos lá, então. Vamos para os sorteados aqui. Quem ganhou o livro? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Os livros da Keeper, quem ganhou? Foi o Gel Mendes e o Hugo Barros. Gel Mendes e Hugo Barros. E quem ganhou o livro do Alexandre foi a Milena Oliveira. Milena Oliveira. Beleza. Carol, tua consideração final. Faça aí, minha irmã, depois eu passo para o Alexandre. Ó, vamos lá. Eu acho que essa questão da inadimplência é um assunto que tira o sono de muito síndico. E com essa questão da pandemia, esse assunto se tornou ainda mais delicado. Então, pensar em alternativas para resolver isso, sejam elas extrajudiciais ou não, sejam elas contratuais ou não, mas tentar analisar esse cenário dentro de amplas possibilidades. Existem uma série de medidas que o condomínio pode fazer e pensar para tentar tornar isso diferente, principalmente nessa época de pandemia. Então, é um assunto que é realmente muito delicado, porque ele traz consequências diretas na administração do condomínio, então é um exercício para o síndico lidar com isso, é um temor para o adimplente ter que arcar com o possível rateio da inadimplência de alguém, então a gente já está numa fase em que as receitas estão contadas, vamos dizer assim, então você dá conta de pagar a tua taxa e ainda corre o risco de ter que arcar com uma possível taxa extra, né? Então, é preciso analisar esse cenário realmente para procurar a melhor alternativa para conseguir conduzir isso dentro do condomínio. Legal, Liliane, diz assim, manda um beijo para mim, manda um beijo para ti, sim, Liliane, minha querida. Sandra Regina diz, parabéns, Odilei e equipe, sim, equipe da equipe é mega power mesmo, mano. O Ivo, parabéns pela exposição, José, parabéns pelo encontro, muito esclarecedor, a Bimiel, legal. Eita, Magal, vamos sortear 3 livros do meu e do André de Paulo, show, eita, no próximo vamos sortear sim, Alessandra, tamo junto. Alexandre, tuas considerações finais, irmão, para nós encerrarem. Esse assunto de inadimplência é muito importante, eu acho que foi muito rico, me surpreendeu, inclusive, as nossas perguntas, a participação, eu acho que a gente entrou em assuntos muito técnicos, e isso mostra como a gente tem dúvidas hoje em dia no mercado, né, de como precisa de informação clara esse assunto. Eu deixei aí nos comentários, deixei os meus contatos, para quem quiser falar comigo, fica à disposição. O que eu não souber, eu vou procurar algum tipo de informação, tenho parceiros bacanas para poder tirar esse tipo de informação, e não se acanhe. Eu acho que é uma questão assim, precisa ser feito alguma coisa, precisa ter muito cautela no que se for fazer, mas eu acho que sempre tem alguma solução que a gente pode criativamente discutir. Lembrando que um condomínio é uma coletividade, e a coletividade ela muda de um lugar para o outro, ela muda de uma situação para outra, cada um tem uma particularidade, e é importante que o síndico tenha essa proximidade e entenda essa particularidade para poder ter sucesso em cobrança. Legal. Pessoal, do fundo do coração, obrigado, Carol. Te amo, minha querida. Você mora no meu coração também. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito aí. E, pessoal, vocês que estiveram online, vocês que vão ver, né, esse no canal do YouTube da Keeper, obrigado de coração. O objetivo da Keeper é levar conteúdo com esse webinar, não é fazer propaganda, né? Então, temos certeza que levamos esse conteúdo e se prepare para a próxima, né?